capítulo 12, do 25 ao 27. Diz-nos assim a palavra de Deus: para que não haja divisão no corpo, antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Nosso Deus, agora olharemos para a Tua palavra na certeza de que o Senhor tem conselhos para nós nesta manhã, na certeza de que o Senhor deseja nos orientar, na certeza de que o Senhor tem um caminho a nos apontar, e o Senhor espera uma resposta da nossa parte em relação a essa palavra. Agora ministra, Senhor, ao coração de cada um de nós. Que a Tua palavra, Senhor, possa ser ministrada na unção do Teu Espírito Santo, de forma que possa nos edificar, que possa nos confrontar, que possa nos instruir, Senhor. Nós nos expomos à verdade da Tua palavra e ajuda-nos, ó Deus, a vivê-la assim. Em nome de Jesus, para a Tua glória, Senhor. Amém. Vocês podem assentar. Nós estamos olhando para a palavra de Deus, buscando entender mais sobre a dinâmica da igreja. Até porque o fato de você vir ao templo, você vir ao edifício, à construção, não faz de você um cristão. Da mesma forma que você entrar numa garagem, não faz de você um carro. E se você entrar num curral, isso não faz de você um boi. Então a gente precisa entender a dinâmica da igreja, a dinâmica do funcionamento, quais são as expectativas, especialmente do dono da igreja. E hoje nós falaremos a respeito do corpo. E o corpo é essa máquina extraordinária. É uma máquina extraordinária, o corpo. Nós nos expressamos através do corpo. Quando nós estamos tristes, nós manifestamos isso através do corpo. Da mesma forma, quando a gente está alegre, a gente extravasa. Dia desses, eu vi uma cena aqui na igreja que eu achei bastante interessante, me marcou. Um avô, para outras situações, bastante tímido, e a gente estava realizando um velório, na verdade, aqui no salão, e aí chegou a netinha desse avô. E ele parece que se transformou diante desse quadro. E ele olhou e a janela estava aberta e ele pediu para que a netinha fosse com ele. Aí começou a expressar: ai, coisinha linda do vovô. E aí eu olhei e falei: puxa, como é interessante, né? Ele manifesta essa alegria. Não foi o presbítero Osias, ele faz pior do que isso. Mas eu achei interessante, porque nós nos manifestamos através do corpo. O corpo fala. O corpo fala. E como fala? Por exemplo, se você for fazer uma entrevista de emprego, preste atenção nos sinais que você vai passar através do seu corpo, muito além das tuas palavras. Nem só o que nós falamos. Então, segundo o pessoal dos recursos humanos, o pessoal da psicologia, eles dizem, por exemplo, que quando você olha para baixo e olha para o lado esquerdo, então você está mentindo. E eles aprenderam a fazer essa leitura do corpo, porque o corpo fala, o corpo se expressa. E o nosso corpo é extraordinário. Para vocês terem uma ideia, uma pessoa adulta, ela tem, somando, se fosse colocar linearmente, todas as suas veias têm 321 quilômetros
de veia no corpo de uma pessoa adulta, somando as veias e os vasos. E que o nosso sistema digestório, não é mais sistema digestivo, a moçada aí que está por dentro sabe, não se fala mais sistema digestivo, mas sistema digestório. O nosso sistema digestório, ele durante toda uma vida, ele consegue triturar toneladas de alimentos. E alguns, muitas toneladas, né? Porque tem gente que é bom nessa atividade. Quando a gente sente frio, por exemplo, o nosso corpo tem reações. Uma vez eu assisti uma matéria que passou no Fantástico, uma série sobre o corpo humano. E quando a gente sente frio, a gente começa a tremer. Nosso corpo começa a tremer. Então, por que o nosso corpo começa a tremer? Ele busca fazer movimentos para se aquecer. Fazendo esses movimentos do tremor, ele busca se aquecer e melhorar a sua condição, a sua temperatura. E o corpo é, irmãos, extraordinário. O corpo humano é fantástico. Somente Deus poderia fazer uma coisa dessa. E aí a gente pensa que no processo de criação, a Bíblia diz que nós fomos feitos a coroa da criação. A gente olha para o infinito, a gente olha para o céu, a gente consegue enxergar coisas extraordinárias. Só que de tudo que Deus criou, você é mais importante. O ser humano, Deus o coroou de glória. E Deus nos deu essa capacidade de raciocinar, essa capacidade de nos expressarmos. A Bíblia usa diversas metáforas ou comparações para fazer citação sobre a igreja. Diz, por exemplo, que a igreja é lavoura de Deus. Diz que a igreja é uma família, ela é um exército, ela é a noiva de Cristo. Mas o apóstolo Paulo, a metáfora que ele mais usou foi corpo. Porque o corpo passa a ideia da completude, da interdependência. E nesse texto, no capítulo 12, o apóstolo Paulo faz uma ampla abordagem a respeito disso. Sobre o corpo, sobre o funcionamento do corpo. Ele fala da necessidade uns dos outros. Ele diz que todos os membros são importantes. Então você não pode dizer, os olhos são mais importantes. Todos os membros são importantes. E os mais básicos, os mais simples. Por exemplo, Michael Jackson, que foi o rei do pop aí durante muito tempo, ele, naquele processo de cirurgias para ficar branco, né? Mudar de cor, ele acabou perdendo os pelos do nariz, usar essa linguagem fácil de compreensão. E durante um bom tempo da sua vida, ele ficava uma espécie de uma redoma, porque ele não podia respirar o ar, porque a gente sabe que no ar existem centenas de milhares de vírus, e ele tinha que ficar se protegendo, usar máscara, porque tinha problema nessa questão da respiração. Esses pelos simples, que algumas pessoas deixam crescer demais, que fica até feio, né? Eles têm uma função importante. Eles são filtros do nosso processo de respiração. Olha só, Deus faz cada coisa com um propósito. E o corpo humano é extraordinário. E nós nos manifestamos através do corpo. Quando a gente está triste, nós passamos essa mensagem através do corpo. Quando a gente está irado, a gente passa essa mensagem através do corpo. Não adianta alguém tentar, por exemplo, dizer, estou extremamente calmo. Não está calmo. O corpo está falando o contrário. Porque o nosso corpo se manifesta.
ele se manifesta. E nessa comparação do apóstolo Paulo, ele vai falando sobre membros do corpo, sobre a importância de cada um. Ele diz que não existe esse que é mais importante, por isso pode desprezar os outros. Ele usa algumas questões assim fundamentais. Gostaria que você tivesse com a sua Bíblia aberta nesse texto, 1 Coríntios 12. A partir do versículo 14, ele diz assim, 1 Coríntios 12, a partir do 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Paulo está usando aqui a expressão, imagine só, a média de peso de um brasileiro, a média, o pessoal que trabalha aí com elevadores sabe disso, é a média de 70 quilos. Então alguns têm mais, outros têm menos, mas a média por pessoa é de 70 quilos. Então imagine só, você encontrar na rua um olho com 70 quilos. Ele diz, se todo o corpo fosse olho, você ia dizer, é um monstro. Então, não pode. E aí ele vai mais além. Se todo o corpo fosse ouvido, imagine aquela orelhona grandona assim, rolando pela rua. A gente encararia isso como sendo um monstro. Mas Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Olha só, foi Deus quem colocou, e foi Deus quem colocou cada um deles como quis. E às vezes a gente fica pensando, mas isso... tem até aquela fala que o nariz gosta tanto dos olhos que ele até segura o óculos para ele. E é verdade. O nosso corpo, ele é interdependente. Eu não posso dizer, irmão, eu não preciso de você. Ou você dizer, eu não preciso de você. Nós nos completamos. Então Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Imagine só, irmãos, se todo mundo aqui na igreja fosse pregador, como seria o louvor? Ninguém toca instrumento, porque a gente descobriu que pregar é a coisa mais extraordinária, mais interessante. Então todo mundo prega. Aí vem o irmão arrecadar a oferta, não arrecada a oferta não, ele prega. Aí vem o outro, prega. Na hora do louvor, pregação, 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 pregação. A gente precisa dessa diversidade. E Deus colocou cada um como quis. Por isso ele disse, se todos os membros se todo o corpo fosse um só membro, ou se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Há muitos membros, mas um só corpo. E aqui, nessa relação de Paulo, ele diz que não pode haver no corpo o complexo de inferioridade. Versículos 15 e 16 ele diz isso. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Então o pé vai dizer, não, mas você pisa em mim, eu não sou do corpo. Sentir-se inferior. Não pode haver o complexo de inferioridade. Às vezes as pessoas dizem, mas eu não vou na igreja porque dessa forma, eu não tenho um carro novo, não tenho uma roupa nova, não tenho isso. A gente não pode viver esse clima de inferioridade. Nós somos um corpo. E o corpo se firma exatamente pela questão do sangue, por exemplo. O sangue que percorre, que irriga cada parte do nosso corpo. E quando um dedo, por exemplo, deixa de receber a circulação sanguínea, ele vai morrer.
E o sangue é o mesmo sangue que vai lá no seu cérebro, é o mesmo que vai lá no dedão do pé. E nós fomos comprados pelo precioso sangue do Senhor Jesus. Foi o sangue do Cordeiro. Então é esse sangue que dá sentido. É esse sangue que faz com que o corpo funcione. Então não pode haver o complexo de inferioridade, mas também não pode haver o complexo de superioridade. No versículo 21 diz assim: e o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Se por um lado ninguém pode se colocar como inferior, do outro lado também ninguém pode se colocar como superior. Dizer, eu não tenho necessidade de você. Eu sempre digo, por exemplo, eu não sei, não tenho jeito, sei que não é meu chamado trabalhar com crianças, porque as crianças não prestam atenção em mim. Bem que eu me esforço, mas elas não prestam atenção, não consigo transmitir algo para as crianças. E por isso eu admiro muito quem faz isso. Eu admiro muito o Djap, eu admiro muito os professores, porque eles têm graça de Deus para fazer isso. Eu não sei fazer. Eu não tenho essa graça, não tenho essa habilidade de Deus, até porque entendo que o chamado de Deus para mim não seja esse. Então Deus colocou cada membro no corpo como Ele quis. Foi uma decisão dele, Deus quem definiu, Deus que entendeu que essa maneira era a melhor. Agora, eu preciso olhar para o outro e jamais dizer, eu não tenho necessidade de você. Nós precisamos sim, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos de todas as pessoas. E como diz aqui o apóstolo Paulo no versículo 22, antes os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. Os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, eles são necessários. Todo mundo é importante dentro desse propósito. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. E aí chega o versículo que nós lemos. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Olha só. Para que não haja divisão no corpo. Antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Isso quer dizer que nós precisamos praticar os mandamentos recíprocos, uns aos outros. Nós devemos edificar uns aos outros, a gente deve exortar uns aos outros, a gente deve aconselhar uns aos outros, a gente deve visitar uns aos outros, a gente deve cuidar uns dos outros, a gente deve ligar uns para os outros, a gente deve fazer, igual dissemos aqui na semana passada, da nossa responsabilidade, porque na igreja nós muitas vezes ferimos, mas a gente também é ferido, ou a gente é ferido, mas também a gente fere. Às vezes a gente espera, mas o ideal seria nós começarmos a ser a pessoa que nós esperamos do nosso próximo. Se eu espero, por exemplo, que eu esperava que você me ligasse no dia do meu aniversário, mas eu te liguei no dia do seu aniversário. Então é isso. Às vezes a gente espera, e existe uma expectativa exagerada no coração da gente, mas em relação à devolutiva não existe. Às vezes a gente não faz para as outras pessoas. E a gente fica tão somente esperando. Então isso faz parte do cuidado. Os mandamentos recíprocos. Cuidar uns dos outros. Para que não haja divisão. E essa aqui é uma questão assim, muito importante, irmãos. O que é divisão? São duas visões. O corpo, imagine, se o lado
esquerdo do lado de cá, se o lado esquerdo quiser ir para cá e o lado direito quiser ir para lá, imagine só, esse corpo ele começa a se esticar e chega uma hora que não vai dar mais, não vai funcionar. Então não pode haver divisão no corpo. O corpo tem que seguir um comando. Ele tem que seguir esse comando. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Esse texto aqui é uma questão muito prática. Prática, que eu digo, quando eu digo muito prática, é uma questão necessária a ser praticada. Então, se um membro padece, o corpo tem que padecer. Então, quando você dá uma martelada no seu dedinho, dedo mínimo, quem do seu corpo sente? Só o dedinho? É? O corpo todo. O corpo todo sente. E é essa ideia que o apóstolo Paulo, usando essa figura do corpo, ele procura passar. Se um membro padece, todos os membros padecem. No corpo é assim. Então, no corpo você não faz uma questão localizada. Ah, só essa parte do meu corpo que vai doer. Então, é só a minha mão que está doendo, mas é uma dor que incomoda o corpo todo. E o corpo, ele se colabora. E se a gente estudar essa questão do sistema defensivo do corpo, do sistema de imunidade do corpo, é algo extraordinário. Todo o nosso corpo trabalha para nos imunizar ou para nos proteger da doença. Quando você está usando o exemplo do dedinho de novo, seu dedinho está infeccionado, está com dor, aí o ombro poderia dizer, não, a dor é dele, eu não vou tomar essa injeção. Mas ele não faz isso. Eles cooperam entre si, e aí o corpo ele é beneficiado. Se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Por exemplo, os estudiosos, eles dizem que parece que a gente tem mais dificuldade em nos alegrar com os outros do que com chorar. Então, são dois pontos assim, talvez bastante extremos. Por exemplo, eu sou abençoado, e aí você tem condições de se alegrar comigo? Dizer, graças a Deus o pastor foi abençoado. Nós trabalhamos, eu trabalho, você trabalha, eu numa empresa, você na outra. E eu sou promovido. Você tem essa condição de regozijar, graças a Deus o Dirceu foi promovido. Ou a impressão que vem, se acontece com você, eu fico pensando, mas quem deveria ser promovido era eu. Às vezes a gente tem dificuldade de se alegrar com as vitórias dos outros. Porque nós nos colocamos numa posição de vítima e a gente diz, deveria ter acontecido comigo. Quem deveria ter alcançado isso era eu. Então você consegue vibrar, se alegrar com as vitórias do seu companheiro, com as alegrias do seu companheiro, nos momentos em que ele está feliz, você consegue viver essa felicidade? E esse texto fala uma coisa extraordinária. Ele diz que nós somos o corpo de Cristo e nós somos os membros desse corpo em particular. Nós somos o corpo e Cristo é a cabeça. E Cristo é o Senhor do corpo. Cristo é o Senhor da igreja. E Ele se expressa através da igreja. Isso é muito sério, gente. Cristo se expressa através da igreja. Onde você estiver, lá estará o corpo de Cristo. E como você tem representado esse corpo de Cristo? Como você tem se comportado como esse corpo de Cristo? Como você tem vivido como esse corpo de Cristo? Cristo é a cabeça. Sendo Cristo a cabeça, quem deve tomar as decisões é Ele. É Cristo quem governa. Os meus pés, eles não têm
vida própria, a ponto de recusar o sistema de governo do meu cérebro. O meu cérebro manda a ordem. São coisas que a gente não pensa. Por exemplo, você vai coçar a cabeça. Então, o teu cérebro mandou a ordem, os seus músculos se movimentaram, o seu braço se movimentou, até que você, então, pôde realizar essa ação. Existe um comando. E na igreja, Cristo é o cabeça. É Cristo que deve comandar. E a pergunta que eu faço é: a coordenação motora no corpo de Cristo? Como corpo, Jesus tem mandado e a gente tem seguido? A gente tem feito o que Jesus tem nos mandado fazer? Ele é a cabeça. Nós somos o corpo. O corpo não fica lutando contra a cabeça. O corpo simplesmente obedece. Nós temos feito o que Jesus nos mandou fazer. E a igreja, como corpo vivo de Cristo, ela se expressa. Nós somos os pés de Cristo. Os pés representam os passos, caminhada. E onde esses pés de Jesus têm ido? Como diz a palavra de Deus, quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Os pés. Nós somos os pés de Cristo. Nós somos também as mãos de Cristo. As mãos que representam o serviço, representam as ações. Nós somos as mãos de Cristo. Nós vamos oferecer ou manifestar, ou Cristo vai se manifestar através das nossas mãos. Então hoje, você como igreja, nós como igreja, nós somos as mãos de Cristo. As mãos que ajudam, as mãos que abençoam, as mãos que oferecem ajuda, as mãos que servem, as ações, elas são direcionadas nesse sentido. Nós somos também os olhos de Cristo. A gente tem que olhar para as pessoas a partir da lente de Cristo. E não olhar a partir da nossa própria lente. Porque muitas vezes, com base na nossa própria lente, nós fazemos os nossos julgamentos. Mas como Jesus Cristo olharia para uma pessoa que errou, por exemplo? Às vezes nós fazemos os nossos critérios e às vezes a gente não tem essa visão, a gente não tem esse entendimento. E nós estamos falando sobre igreja, às vezes a igreja machuca, às vezes a igreja traumatiza, às vezes nós julgamos as pessoas. E esses julgamentos marcam a vida das pessoas. Meu pai gostava muito de Guaraná, talvez eu aprendi a tomar Guaraná com ele, mas Guaraná de marca. Não era refrigereco, não. Talvez eu tenha aprendido com o meu pai. E ele parava nos bares da vida e pedia um Guaraná e tomava. E um dia ele estava tomando Guaraná no copo. E aí passou alguém da igreja. E aí disse, o irmão está tomando cerveja. Olha só. E disse que meu pai estava tomando cerveja, se levou para o conselho e o meu pai foi disciplinado. Ele ficou alguns anos fora da igreja por causa disso. Ficou muito magoado, ficou muito triste porque não o ouviram. Porque não foram averiguar. Até porque ele não tinha um histórico, ele não tinha o porquê fazer isso, tá tomando uma cerveja. Não fez igual aquele irmão, né, que de repente chegou no restaurante e pediu um chopp. Aí quando o garçom estava vindo, vem o diácono. E aí ele vê que o diácono chega e ele fala, ô garçom, eu pedi um Schweppes. Você me trouxe um chopp. Então meu pai não tinha esse motivo. Ele não tinha esse motivo. Mas ele ficou muito chateado, muito triste durante muito tempo. Aí a partir daí meu pai só tomava na garrafa. Ele continuou gostando de Guaraná, continuou tomando Guaraná, mas ele só tomava na garrafa, sabe? Aquelas garrafas antigas que hoje quase não se usa mais.
Então tirava a tampinha, abria e ele tomava na garrafa. Às vezes os nossos olhos, ou nós emprestamos os nossos olhos, não como os olhos de Cristo. Porque eu olho para a palavra de Deus, eu vejo Jesus dizendo que ele não destruiria a cana trilhada. Ele olhava para as pessoas que estavam só no bagaço, ele tinha essa graça de contribuir no processo de reconstrução da história dessas pessoas. E isso é ser igreja, irmãos. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo que a nossa postura tem que ser uma postura de pessoas que fecham os olhos em relação àqueles que erram. Existe disciplina na igreja? Existe, e é um princípio bíblico. Mas os nossos olhos têm que ser no processo de restauração. A gente tem que olhar para as pessoas com os olhos de Cristo. Então Cristo olha e Cristo se compadece. E compadecer é padecer com. É sofrer com aquela pessoa. Meu irmão, que triste que você errou, mas eu estou aqui com você, eu quero te acompanhar nessa caminhada, eu quero ser um instrumento de Deus para tratamento na sua vida. Essa é a vontade de Deus em relação ao corpo. Essa é a visão de Deus. Então nós temos que ser os olhos de Cristo. E olhar sem crítica, olhar com compaixão, olhar com misericórdia. E entender que nós não somos perfeitos. Como falamos na semana passada, a gente também erra. E como pessoas que erram, a gente precisa compreender o nosso irmão e ajudar o nosso irmão. Porque muitas vezes a gente acaba como igreja falhando nesse sentido e a gente cria uma certa estrutura de pessoas mascaradas. Às vezes eu penso, se eu contar as minhas fragilidades para tal pessoa, ela vai me emitir tantas críticas que eu vou simplesmente esconder. Eu vou viver de máscaras. E aí a gente acaba não tendo o nosso processo de cura tratado. Porque a Bíblia diz que a gente tem que confessar os nossos pecados uns aos outros. A gente precisa ter na igreja as pessoas às quais a gente tem essa coragem e se sinta à vontade para dizer, eu gostaria de abrir o meu coração com você, eu gostaria de dizer que eu fracassei nessa parte, eu errei, eu gostaria que você orasse por mim, eu gostaria que você me ajudasse. Isso é ser corpo, ter cuidado uns dos outros, ser companheiros. E nós temos que ser finalmente a boca de Cristo. A boca de Cristo. A boca de Cristo. As palavras de Cristo precisam estar na nossa boca. Jesus era firme, porém Jesus não era crítico. A Bíblia usa a palavra exortar. As pessoas não entendem muitas vezes essa questão exortar. Às vezes se imagina, hoje não, graças a Deus a igreja se tornou, pelo menos a igreja, quando eu digo no sentido geral, não estou falando dessa igreja, mas a igreja ela amadureceu bastante. Mas antigamente dizia, não, eu vou dar uma exortação para a igreja. E achava que exortar era como se Deus estivesse colocando nas mãos da gente um cajado para a gente descer a paulada na cabeça das pessoas. Isso não é exortar. A palavra exortar significa chamar para perto. Chamar para perto. Você vai ajudar, de repente, a pessoa a ver o erro dela. Mas não descartar essa pessoa, mas trazer essa pessoa para perto. Porque hoje, muitas vezes, a gente não é boca de Cristo. Eu fico impressionado quando as pessoas, às vezes, até buscando uma justificativa, na maioria das vezes, alguém vem e diz uma situação e diz, foi da vontade de Deus. A pergunta que eu falo, será? Deus me deu credenciais para dizer que aquilo foi a vontade dele? Porque tudo que acontece é da vontade de Deus. Lógico, tem a vontade permissiva de Deus e Deus vai permitir. Se eu quiser subir lá no ponto mais alto e me lançar de cabeça, eu posso me quebrar todo. Deus vai permitir. Mas isso não quer dizer que era a vontade diretiva de Deus para mim. Então, usar do argumento, foi vontade de Deus. Então, será? Eu tenho convicção disso, eu tenho credenciais, Deus me revelou isso, que aquilo que aconteceu.
era da vontade dele? Então, só para a gente pensar. Nós temos o desafio de sermos a boca de Cristo. Porque quando Jesus, ele se depara com a mulher pecadora, ele trata de uma forma muito interessante. Enquanto as pessoas estavam criticando, ele diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E começou a escrever no chão, provavelmente os pecados daqueles homens. E dos mais velhos até os mais novos, todos foram saindo. E depois Jesus levanta a sua cabeça e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Olha a importância da boca, daquilo que a gente fala. Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. Olha o que Jesus falou: vai-te em paz e não peques mais. Jesus disse, em outras palavras: isso que você fez até agora foi errado, mas vai em paz, descansa o teu coração, sossega a tua alma, porém não peques mais, não faça de novo o que você já fez. A boca de Jesus abençoava a vida das pessoas, e hoje Jesus se manifesta através da nossa boca. Nós somos a boca de Cristo. Lembre-se que o corpo manifesta. Ele se manifesta. E Jesus se manifesta através do corpo. Daí, por exemplo, a igreja, entendendo que ela é o corpo de Cristo, ela não pode ser uma igreja amuada, uma igreja bicuda, uma igreja sensível. Não é essa a visão, não é o que Jesus espera. Jesus se expressa através da igreja. Então a igreja tem que ser uma igreja para cima, uma igreja uma igreja animada, uma igreja onde as pessoas se sintam à vontade. Ela precisa ser assim. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Nós somos a boca de Cristo. Então, criticar e às vezes fazer julgamento não era o procedimento de Jesus. Quando disseram determinadas coisas através de Jesus, ele diz: tu dizes. Vocês estão dizendo. São vocês que estão falando. É interessante, irmãos. Olha a responsabilidade que nós temos. E aí eu vou mais além. A Bíblia diz que tudo que os homens disserem, e os homens e as mulheres também, tudo que os homens e as mulheres disserem vão ter que dar conta. Toda palavra que a gente disser, a gente vai ter que dar conta. Que responsabilidade, hein? Que responsabilidade. Aí, Salomão, ele diz que a gente não pode falar determinadas coisas das pessoas e dizer: eu fiz isso por brincadeira. Olha como é sério. Às vezes nós emprestamos a nossa língua para que o diabo possa detonar as pessoas. Às vezes nós prestamos a nossa língua como um instrumento de tortura para as pessoas. Então a gente tem que ver o que nós estamos falando. Eu tenho a responsabilidade. Tudo que eu falar eu vou ter que prestar conta diante de Deus. E é interessante que o texto diz toda a palavra ociosa. Ócio é diferente de trabalho. Naquela hora que você está distraído, que você falou, mas você vai ter que dar conta. É muito sério. Por isso que o próprio Paulo, ele diz que a nossa palavra tem que ser temperada com sal, para que nós possamos saber o que falar e em que tempo dizer. Palavra temperada com sal. Você não vai fazer uma comida simplesmente, toma esse tanto de sal. Você calcula. Você pensa: se eu colocar muito sal, a comida vai ficar salgada. E se eu colocar pouco sal, a comida vai ficar insossa. Então eu preciso colocar o sal calculado. Olha a responsabilidade que nós temos. E aí, como igreja, como corpo, a gente vai se edificando mutuamente. A gente vai cuidando uns dos outros. A gente vai fazendo a obra de Deus. A gente vai sendo instrumento de Deus para a edificação do nosso próximo. É um desafio ser igreja. Pertencer à igreja.
Porque na igreja a gente desce aos bastidores do relacionamento. E nos bastidores dos relacionamentos a gente se arranha. Mas isso faz parte de um processo de crescimento para a vida de cada um de nós. Então, qual deve ser a nossa postura? E eu encerro falando dessa forma. Qual deve ser a nossa postura, uma vez que nós somos o corpo de Cristo? Que Cristo se expressa através de nós. A gente deve orar a cada manhã e dizer: Senhor, quais são as pessoas que o Senhor deseja abençoar através da minha vida hoje? E Deus vai colocar essas pessoas no seu caminho. Quais são, Senhor, as pessoas que o Senhor quer abençoar através de mim? E aí a gente vai se sentindo útil. Todo membro tem a sua utilidade. Todo membro do corpo tem o seu papel, tem a sua função. Então, olhando para a igreja como corpo de Cristo, Jesus não chamou ninguém para simplesmente esquentar o banco. Cada um de nós tem uma função. Vai todo mundo pregar? Não vai. Vai todo mundo tocar um instrumento? Não vai. De repente, você não participa da direção da igreja aqui, do sistema de governo, de cargos da igreja, mas você tem a sua função. E a gente precisa compreender isso, a gente precisa descobrir isso. Então, a nossa vida tem que ser essa. De manhã já dizer: Senhor, quais são as pessoas, ou quem o Senhor quer abençoar através da minha vida? Eu sou o corpo de Cristo. Eu sou o corpo de Cristo. Então, olha a responsabilidade. Nós somos os pés de Cristo, nós somos as mãos de Cristo, nós somos os olhos de Cristo e nós somos a boca de Cristo. Cristo vai se expressar através de você. Que os teus olhos estejam sempre glorificando o nome do Senhor, que as tuas mãos elas sejam utilizadas para a glória do Senhor, que a tua boca ela possa sempre promover a edificação, que você seja instrumento nas mãos do Senhor, para a glória de Deus. Porque isso é ser igreja, é viver igreja, é pertencer à igreja. E Jesus se manifesta através, não aqui de uma máquina, espiritualmente falando. O nosso corpo é uma máquina extraordinária. Mas aqui, a igreja é o corpo de Cristo. Ele é o cabeça e a igreja é o corpo. Jesus se revela através do seu corpo, através da igreja. Que Deus nos ajude a sermos assim, a vivermos assim. Eu gostaria que nós orássemos agora, e nessa oração, de uma forma assim, bastante intencional, você pudesse conversar com Deus a respeito dessa sua responsabilidade, e com base naquilo que a gente viu aqui, nós somos o corpo de Cristo, nós somos membros em particular desse corpo, nós temos o desafio de sermos os pés, de sermos as mãos, os olhos e a boca de Cristo. Então, como a gente tem agido? Então, ore a respeito disso, coloque isso diante de Deus, peça a Deus que lhe dê graça, que ajude a você a ser, de fato, esse representante do Senhor. Vamos nos ajoelhar? Vamos orar? Compartilhando as nossas serviços, compartilhando as nossas alegrias, a forma de olhar, pedimos, Pai, em nome do Senhor, a forma de olhar, o amor,
com olhar de louvor, para a glória do teu nome. quem quer compartilhar, que possamos juntos, Deus, te exaltar. Pai, o Senhor trabalha, Pai, que como corpo, Deus, nos juntarmos, Deus, nos unirmos, Deus, em força, em nome para buscarmos, Deus, e clamarmos a tua presença. Clamarmos, Deus, buscarmos a ti, Senhor, pelas nossas dores, pelos nossos sofrimentos, pelas angústias, pelas necessidades, Deus, da própria igreja, Pai, da nossa própria igreja, das nossas vidas, Pai, dos nossos corpos, que se desfalecem, Pai, enquanto há um corpo só, Senhor, uma família, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui, queremos, Deus, sermos parte desse corpo, que o Senhor é a cabeça, Pai. Aqui viemos e buscamos, Deus, para o Senhor mais uma vez nos aceite, Pai, como membros desse corpo. E, Senhor, e como membros, nós queremos, Deus, cumprir e fazer, Senhor, aquilo, Senhor, que a nós foi designado, Deus, como parte, Senhor, desse corpo, Pai. Nos ajude, Pai, nos dê forças, Pai. Só Tu, Senhor, que pode, ó Deus, nos sustentar, Deus, nos dar, Senhor, esse direcionamento, nos impulsionar, Senhor, para essas atividades, Deus, para tudo aquilo, Senhor, que a mente, Senhor, determinar para que façamos, Pai. Senhor, continue, Senhor, nos conduzindo, Pai, não nos guarde, não nos deixe, Senhor, mas que possamos sempre estar debaixo da Tua vontade, cumprindo e fazendo todos os níveis, independente da posição, da função. Nós temos, Senhor Deus, essa responsabilidade. O Senhor se revela através de nós. O Senhor se manifesta através de nós, através do corpo. E nós queremos ser este corpo, Senhor. Este corpo que exalta, Senhor, a Ti, que engrandece o Teu nome. Nós oramos, Pai, e rendemos-te graças, Pai, em nome do Senhor Jesus.